Tá bom, gente? Bom, é o seguinte, esse foi hoje, convergentemente, um tema aqui, muita gente trazendo questões, já separei algumas delas aqui para perguntar para a Denise Gentil, sobre essa questão. Afinal de contas, qual será o efeito da aplicação desse tarifaço dos 50% do Trump sobre a economia brasileira? Tem economistas que defendem que vai ser um efeito muito grande e tem economistas que defendem que será um efeito marginal, que não terá grande relevância. Vamos escutar ela, nossa consultora para assuntos de economia, Denise Gentil. Estou embarcando ela aqui. Oi, Denise, bem-vinda. Oi, Mauro, tudo bem? Tudo bom, que bom que você veio. Deixa eu me ajeitar Bom aqui. dia, Mauro. Bom dia, mais por meio Tá para me você ficar ouvindo e maior. me vendo bem? Estou te ouvindo e te vendo bem. Vou até aumentar um pouco o microfone para garantir que todo mundo escute. Denise, que bom que você aceitou o nosso convite. Queria muito te ouvir. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Mauro. É um prazer enorme estar aqui na Manhã Brasil, num programa tão fantástico que tem iluminado as manhãs brasileiras. Bom Obrigado, você é dia a muito todos que delicada. estão nos acompanhando também, Mauro. Ó, gente, podem mandar perguntas que eu farei para nossa Denise. Denise, chega bem-vinda, diz a Kátia. Não, você é uma unanimidade aqui, viu, Denise? Denise! Denise, Obrigada, bem-vinda. Mauro. Grande Denise, diz o Blastoise, ou Blastoise, não sei como é que fala o seu nome, meu querido. O Gabriel diz, Mauro, não esqueça a minha pergunta para a Denise. Já mandou pergunta aqui, mas a pergunta é a pergunta fundamental, evidente que eu faria. Denise, então, primeiro lugar, dá uma geral para nós sobre o que é esse tarifaço do Trump. Depois a gente entra no detalhamento mais esmiuçado. Mauro, no dia 9 de julho, há uma semana atrás, né, quarta-feira passada, o Trump anunciou uma tarifa de 50% sobre todos os produtos importados do Brasil e foi a mais elevada tarifa que foi imposta aos países. Repare bem que Trump já tinha anunciado na segunda-feira, no dia 7 de julho, e no sábado, no dia 12, uma leva de tarifas sobre produtos exportados por mais de 20 países aos Estados Unidos. E elas devem todas entrar em vigor no dia 1º de agosto, né? A menos que os países afetados entrem em algum tipo de acordo comercial com os Estados Unidos, evidentemente. E aí, quando o Trump lançou essa tarifa, o Lula reagiu de forma bastante vigorosa, né? Classificou a decisão como inadmissível, prometeu recorrer à Organização Mundial do Comércio, a OMC, e firmou uma posição de que o Brasil está pronto para responder com medidas econômicas proporcionais. Então, no calor da hora, foi mais ou menos essa resposta que foi dada pelo Brasil, que foi muito importante, não é? Porque era o que todos os demais países do BRICS precisavam ouvir e era o que a sociedade brasileira também gostaria de ter ouvido do presidente da República, uma resposta vigorosa, uma resposta de defesa do nacionalismo, e isso, como você já mostrou aqui um pouco antes no seu programa, rendeu dividendos muito positivos do presidente Lula, tá, Mauro? Agora, essa condição de impor uma tarifa absolutamente desproporcional ao Brasil, a gente precisa avaliar direitinho por que isso acontece. Né? Para todos os outros 20 países, ela esteve abaixo de 50%, 30%, 50% mesmo foi com o Brasil. Né? Então, Mauro, antes de mais nada, o que foi posto ali é que essas medidas representavam uma reação ao processo que está sendo desenvolvido aí contra o Bolsonaro, né? E também uma reação às tomadas de decisão do STF com relação às Big Techs. Mas, Mauro, eu considero que essas razões, embora sejam jamais explícitas, na carta que foi feita, porque o Trump ele vai ameaçando os países por carta pública, né? Ele vai dizendo as coisas assim na maior violência possível através de cartas públicas, e o Brasil recebeu ainda
durante a reunião dos BRICS, a ameaça de que essa taxa seria de 10%. Isso no domingo. Na quarta-feira, essa taxa dá uma subida para 50%. Então, o momento em que isso acontece é muito importante. É o momento da reunião dos BRICS, em que o Brasil tem a liderança e a presidência, aqui no Rio de Janeiro. Então, para mim, Mauro, embora existam esses outros fatores, o fundamental aqui, antes de mais nada, é dizer que essas tarifas estão ligadas a questões geopolíticas. Não tem nenhuma ligação com as questões comerciais, porque o Brasil tem uma relação comercial deficitária com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm vantagens comerciais na relação com o Brasil. Então, é uma medida, assim, de caráter punitivo, em função do posicionamento do Brasil nos BRICS, defendendo uma desdolarização. Então, eu queria fazer uma introdução, Mauro, se você me permite, gastar um pouco de tempo aqui, para entender que esse tarifa... Eu não convidei ninguém hoje, além de você, para a gente poder usufruir totalmente da sua presença aqui. Poxa, isso é... Muito obrigado, lisonjeador. Mas olha, Mauro, eu deveria ter começado dizendo que não é fácil para ninguém fazer uma análise da situação atual, porque a velocidade com que os acontecimentos vão ocorrendo, né, a multiplicidade dos fatores que estão envolvidos na análise são tão grandes que qualquer ideia que você formule hoje, você corre o risco de ter que rever amanhã, né? Então não é fácil, mas eu vou tentar aqui articular uma série de ideias e privilegiando a questão econômica, tá? Então, Mauro, eu considero que é preciso falar desse contexto dos BRICS para entender as tarifas, porque houve muitas críticas abertas aos Estados Unidos e discussões muito importantes sobre desdolarização durante os BRICS. Essa percepção não é só minha, viu, Mauro? Eu não sei, porque eu não comecei a assistir o programa o Manhã de hoje desde o começo, mas saiu uma pesquisa da Atlas Bloomberg, não sei se você falou sobre ela, e falou, né, que mostra que falou ontem, né, 50% da percepção da população é de que as tarifas vieram como uma retaliação contra a participação do Brasil nos BRICS, e 37% é apenas dizendo que era uma atuação da família Bolsonaro. Então existe, de fato, e eu concordo, que é muito importante falar dos BRICS, dessa mudança, Mauro, radical na geopolítica e na geoeconomia que está acontecendo no plano internacional e que está destruindo a velha ordem baseada no unilateralismo americano, né? Então, por cima dessa retórica bombástica do presidente dos Estados Unidos, das suas tarifas irracionais que ele espalhou por todo o mundo, inclusive sobre países que têm, como o Brasil, déficit nas relações comerciais, né? Então, existe aí uma disputa interestatal muito importante, que é uma disputa violenta e que vai para os campos de batalha. Ela está sendo resolvida na guerra de alta intensidade dentro do território da Ucrânia, mas também em Gaza, no Irã, no Iêmen, no Líbano. Então, as disputas globais estão muito acirradas, são disputas militares, econômicas, disputas tecnológicas. Diga, Mauro. Me parece que não é à toa que o Mark Rutte, que é o secretário executivo, o secretário-geral da OTAN, amplificou essa ameaça do Trump aqui em relação ao Brasil, com essas desculpas todas, mas o que você falou é o tema do BRICS, dizendo que quem negociar com a Rússia, os países membros da OTAN vão sancionar, ameaçando, e falou explicitamente de China, Brasil e Índia. É o que você falou, não tem mais conversa, virou guerra, né? Guerra total. E depois eu vou falar um pouquinho disso, de como essas sanções sobre a Rússia rebatem sobre o Brasil, tá? Porque nós somos importadores importantes da Rússia, e além dessa tarifa de 50%, Mauro, que é sobre tarifas já feitas anteriormente, ainda tem essa retaliação contra a Rússia, né? Então, a situação está ficando cada vez mais apertada, cada vez mais perigosa, né? As disputas financeiras e comerciais realmente são acirradíssimas, e isso decorre da disputa pela hegemonia entre Estados Unidos e China. A China é a líder dos BRICS, a China está se posicionando como um país que tem todas as condições de assumir o papel de líder da dinâmica internacional, e o Trump vai retalhar o Brasil por causa da posição do Brasil nos BRICS, né? Então há uma luta dentro dos BRICS
que é preciso ser destacada, Mauro, que é a luta pela hegemonia do dólar. Tá? Os Estados Unidos estão disputando a hegemonia do dólar diante do surgimento de outras moedas, né, de um sistema de moedas multipolar, né? O dólar está sendo questionado na sua credibilidade como moeda universal, como reserva de valor, como meio de troca, porque o dólar tem sido usado, como já se disse aqui por mim, pelo Gilberto Maringoni e outros analistas, né, que o dólar tem sido usado como uma arma de guerra para destruir a economia dos outros países que discordam da hegemonia americana, que resistem, que não se submetem ao projeto expansionista e militarista de dominação dos Estados Unidos e qualquer Nós fizemos potência. só, desculpa te interromper, mas já interrompendo, Ou não. fizemos uma entrevista aqui 10 dias atrás com Denise e Maringoni por conta exatamente de um artigo dos dois sobre essa questão do dólar no centro da luta pela hegemonia global, né? Sobre essa questão do dólar, vocês tematizaram e aprofundaram esse tema. Deixa eu te fazer um pedido, Denise, com todo cuidado para a gente não derrubar a transmissão. Será que você consegue virar seu celular para você ficar mais... se apresentar de maneira mais... Vamos ver se ele vai virar junto. Eu acho que o seu celular... Não, o seu celular tá travado o negocinho ali de girar a tela, com certeza, por isso que ele não virou. Como é que eu destravo? Outro dia eu te ensino. Vamos em frente. Obrigado. Não, tentamos. Não, legal. Ah, Tá desculpa, ótimo. Assim. Tá vamos lá, não, imagem, imagina, né? vamos embora assim. Que pena. Não, tudo bem. Então, você está falando dessa questão, então, do dólar no centro da disputa. Sim, né? E a questão da Rússia, né? O uso de sanções comerciais, o banimento da Rússia do SWIFT, o sequestro das reservas internacionais da Rússia, sequestro de em torno de 300 bilhões de dólares, né? Tudo isso fez com que acendesse uma luz vermelha para todos os demais países que são considerados não alinhados, né? Principalmente a China. A Rússia foi o mais emblemático caso que impulsionou o movimento de saída do dólar, porque os demais países, principalmente Irã, que já estava banido, né? Vários países já banidos, Irã, Líbano, Síria, Venezuela, todos esses países vêm sofrendo esse uso do dólar como uma arma de guerra para destruir os países que não se submetem. Então, se viu a possibilidade de passar pela mesma situação, né? De se passar pelas mesmas punições. Então, a desdolarização ela foi uma parte importante na reunião dos BRICS. Os países reforçaram o seu compromisso, que vinha desde a cúpula de Kazan, de fazer uma ampliação do uso de moedas locais, de moedas nacionais, nas transações entre os países do BRICS, de acordos comerciais, né? Além do que é uma coisa muito importante, o desenvolvimento de plataformas de pagamentos alternativos. Essa é uma razão fundamental da ira do Trump, não? Porque essa é a disputa central no plano internacional. É o poder sobre a moeda, é o poder sobre o dólar, né? Esse poder sobre o dólar que garante a hegemonia americana, né? Garante o poder do governo de definir, do governo americano, de definir a taxa de juros mundial, né? De regular os fluxos de capitais de um país para outro, entre o mundo capitalista. Então, o que ocorre é que 2 países muito importantes nos BRICS já desenvolveram sistemas de pagamentos internacionais que passam ao largo do SWIFT. O SWIFT é o sistema de transferência de mensagens financeiras do dólar, né? Que é operado basicamente pelos Estados Unidos. E a Rússia criou o SPFS, né? Esse SPFS foi criado em 2014. E a China criou um para ela, chamado CIPS, um sistema de pagamentos interbancário transfronteiriço, que veio em 2015. Tá? Em 2025 aconteceu uma coisa ainda mais importante. A China criou uma moeda digital de pagamentos que está totalmente conectada, né, a 10 países da ASEAN. Você já noticiou isso aqui, desculpa, eu vou repetir isso para quem ainda não ouviu, né? Esse sistema digital de pagamentos na sua moeda, no renminbi da China, está dentro de 6 países do Oriente Médio, né? E ela trouxe 2 coisas muito importantes. Ela trouxe uma velocidade enorme nas transações, isso é absolutamente incrível, o desenvolvimento dessa tecnologia
é uma coisa muito importante para o capitalismo, para esse momento do capitalismo, né? Essas transações levam... É o PIX do comércio internacional, né? Exatamente. São transações feitas, Mauro, pasme, em 7 segundos, né? Enquanto que o SWIFT levava de 2 a 5 dias para fazer a operação, para realizar uma transação. Então, essa tecnologia é muito avançada, né? E até aqui, 23 bancos centrais já testaram, 87% desses países foram muito bem sucedidos nesse teste, e o corte de custos, que é outra coisa muito importante, houve um corte de custos enorme, que varia de 75% a 95% em relação ao sistema SWIFT americano. Então, os bancos não precisam passar pela compensação do Banco de Nova York, né? E, portanto, não precisam pagar taxas, o que reduz muito os custos. Então, está todo mundo atrás dessa redução de tempo e de custo. O sistema russo hoje já está atrelado ao sistema SIP japonês, né? E outra coisa que eu queria chamar a atenção, Mauro, tudo isso ameaça os Estados Unidos, ameaça o dólar, ameaça o SWIFT. Mas uma coisa muito importante aí também é a criação de moedas digitais dos bancos centrais, chamados CBDCs. Essas moedas, elas são uma alternativa ao dólar, né? Porque elas reduzem a dependência do dólar nas transações internacionais, principalmente entre os países dos BRICS que têm acordo bilateral, como, por exemplo, China e Rússia, Brasil e Argentina. Então, pode haver, Mauro, uma integração via plataformas multimonetárias, como proposta pelos BRICS. Uhum. Isso pode acontecer. Então, existe a moeda digital da China, que é o digital yuan. Desde junho de 2025 ele foi anunciado, né? Foi anunciado um centro de operações internacionais do digital yuan em Xangai, e a expansão do sistema CIPS para liquidação internacional em renminbi, em yuan. Outro exemplo é o Drex no Brasil, né? O Banco Central do Brasil está conduzindo para a fase 2 do piloto do Drex. O Brasil já tem essa moeda digital. Isso é um fato extremamente importante. Outro exemplo é o rublo digital russo, que o Banco Central russo inaugurou em 2023, que vai tem facilitado muito os pagamentos domésticos, né? Com o plano de se expandir para o seu uso transfronteiriço. Então, qual é o objetivo de tudo? O objetivo de tudo é burlar as sanções internacionais que estão dentro da Rússia e que possam vir a ocorrer com os outros países, né? Reduzir essa fragilidade internacional, reduzir a dependência do dólar e fortalecer uma resistência financeira do sul global, fortalecer o mundo multipolar que está surgindo, né, Mauro? Então, essa tendência, né, foi muito importante e se junta, eu queria chamar a atenção disso, Mauro, para uma outra coisa absolutamente sensacional que está acontecendo, que são as mudanças no comércio internacional do petrodólar. O comércio internacional com petróleo tem sido cada vez mais feito em renminbi e em outras moedas locais, no lado do Oriente, né? Há países que são países muito importantes, produtores de dólar, né? Os Emirados Árabes pararam de usar o dólar nas suas negociações com petróleo, né? Logo depois que os Emirados Árabes Unidos entraram nos BRICS em 2024, o dólar começou a ser substituído por outras moedas, principalmente o renminbi. A Arábia Saudita, né, começou a vender petróleo para a China em renminbi. Então, está surgindo o petro-renminbi, né, um sistema de pagamentos diferente nas fronteiras lá dos países produtores de petróleo, principalmente os russos, né, que são grandes exportadores de petróleo para o leste e para o sul, estão vendendo em moedas dos compradores. Então, a Rússia está vendendo para a Índia, para a China, para a Turquia, né, em moedas alternativas ao dólar. Então, Mauro, você imagina que os BRICS reúnem os maiores produtores de petróleo do mundo. Imagina essa arma, né, que é o petróleo, nas mãos dos BRICS, num grande acordo para ser negociado em outra moeda. Olha, isso é uma coisa absolutamente fantástica, né? Então, além de que os BRICS têm um novo banco de desenvolvimento, o NBD, um banco que vai realizar empréstimos em moedas locais em condições muito mais favoráveis que o sistema do FMI, sem condicionalidades como austeridade fiscal, políticas de aperto monetário, né? Isso tudo é a criação
de um sistema financeiro alternativo ao dólar. Então, esse surgimento de um sistema multilateral, isso foi a grande questão que fez as tarifas acontecerem sobre o Brasil com uma taxa de 50%, porque o Brasil sediou essas propostas, apoiou e agora está recebendo essa intimidação para impedir que esses sistemas todos que eu acabei de falar para você possam operar com base em todos os países do BRICS, para que eles se interconectem e se livrem do dólar. Então, claro, tem a questão do Bolsonaro... Um detalhe, né? Na mentalidade estadunidense, o Brasil é o quintal deles, né? A América Latina é o quintal deles, né? Você tocou nesse ponto crucial, Mauro. Essa retaliação, ela tem que ser exemplificadora. Ela tem que ser exemplar para todos os demais países que estão nesse quintal. Porque repare que mais de 20 países já estão na rota da seda chinesa, na nova rota da seda chinesa. Mais de 20 países desse quintal. Então é preciso atacar o Brasil de forma violenta, né, para exigir o fim desse processo que está caminhando. Ainda que alguns achem que não é veloz, para quem olha a perspectiva histórica, ele é absolutamente decisivo, né? Agora, claro, as tarifas também foram usadas, né, para fazer retaliação, como eu já disse antes, né, as decisões do STF contra as gigantes de tecnologia dos Estados Unidos, no caso, o X, o ex-Twitter, o X, né, interpretado como uma ameaça às liberdades de expressão das empresas e dos cidadãos americanos. No ano passado, o X foi derrubado por determinação do STF por não retirar um conteúdo político considerado golpista. Uhum. Agora, Mauro, é importante dizer que na mesma carta que anunciou o tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros e que se queixou dessa perseguição política contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi instituída, o Trump instituiu, né, que o escritório de representante comercial americano, o STR, abrisse um processo para fazer investigação comercial contra o Brasil com base na chamada Seção 301. Essa Seção 301, Mauro, é um dispositivo que é parte da Lei de Comércio de 1974, da época do presidente George Ford. E, com ela, o governo americano pode investigar práticas de estados estrangeiros que são consideradas injustas com os Estados Unidos. Então, a legislação autoriza que, além dessa investigação, possa ser possível impor punições, tarifas, cotas de importação, não é? Essa decisão de investigar o Brasil cita uma lista de coisas, né? Tarifas preferenciais que eles consideram injustas, falta de prática anticorrupção, uma lista de coisas, problemas de propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol, o desmatamento ilegal, discriminação dos americanos no comércio. Tem uma lista de coisas que vão ser investigadas e a apuração ela vai levar, evidentemente, né, a temas relacionados ao comércio digital, né, e pagamentos eletrônicos, que estão muito ligados diretamente às gigantes de tecnologia dos Estados Unidos. O próprio representante dos Estados Unidos para Comércio Internacional, o Jameson Beer, ele falou, olha, os ataques do Brasil às empresas americanas, às redes sociais americanas, as práticas comerciais são consideradas injustas por nós, né? Então, essa investigação comercial que o Trump determinou contra o Brasil tem um potencial de gerar mais danos ainda do que as tarifas de 50% que vão atingir a economia brasileira. Em certa medida, podem ser até mais graves, né? Porque eu estava dizendo aqui que essa investigação pode levar a aprovações que depois o Trump não consegue reverter com uma canetada. Exatamente. A reversão delas é muito mais difícil do que a reversão das tarifas, que você pode sentar numa mesa e negociar isso, né? Então, o que está acontecendo, Mauro? Denise, eles atacaram a nossa 25 de março, esse é o ataque mais brutal do imperialismo contra nós. E atacaram o Pix também, né? Não à toa o sistema eletrônico, né? O sistema eletrônico. Não, é tudo aí, a guerra está aí em cima disso, né, Mauro? Essa guerra comercial, Mauro, ela virou um espetáculo público do Donald Trump. Ele tem que reforçar uma imagem de liderança que já está muito desgastada politicamente, com muito menos força econômica do que há 6 meses atrás, quando ele tomou posse, né? E muito interessada em impulsionar
esses interesses ideológicos geopolíticos da ultradireita americana sobre o mundo, que está gerando um desgaste muito profundo. E repare bem, essas tarifas, elas vêm depois que o Trump aprovou no Congresso aquele orçamento americano que chama One Big Beautiful Bill, que levou a um corte de impostos enorme sobre os ricos, né? Um corte de 3,4 trilhões de dólares dos ricos, e, ao mesmo tempo, para equilibrar o orçamento, ou tentar equilibrar o orçamento, esse corte de impostos foi compensado com corte de gastos sobre o pessoal pobre, né? Ou seja, fizeram uma coisa super antipopular. Para você ter uma ideia, Mauro, os cortes no setor de saúde e nutrição para os americanos vai punir 12 milhões de pessoas que vão perder acesso ao Medicaid. 17 milhões de pessoas nos Estados Unidos vão ficar sem o seguro-saúde. E pelo menos 2 milhões vão ficar sem o auxílio alimentação nos Estados Unidos. E outros 40 milhões restantes vão ficar com redução acentuada no financiamento federal no setor de saúde. Então, é o maior corte que o Medicaid já fez e que vai atingir brutalmente a classe de baixa e média renda nos Estados Unidos. Então, ele vai ficar muito antipopular, muito desgastado, e essas tarifas são aquele espetáculo externo que o Trump faz para dar fôlego a ele, mas não há dúvida de que internamente a imagem está sendo muito desgastada, né? Do ponto de vista não apenas social, desses cortes de gastos sociais que ele está levando em frente, mas porque também, Mauro, há uma exacerbação do processo de financiarização que favorece os ricos nos Estados Unidos. As desigualdades sociais nos Estados Unidos estão gigantescas. E, em cima de tudo isso, o Trump ainda vem e faz corte de impostos sobre ricos. A desindustrialização avança demais nos Estados Unidos, né? Eu até falei esses números aqui, eu vou repeti-los de novo, Mauro, porque eu considero muito importante. O processo de financiarização e desindustrialização dos Estados Unidos. Os dados mostram, veja bem, do Bureau of Economic Analysis, o BEA, o IBGE lá dos Estados Unidos, né? Eles mostram que a indústria de transformação dos Estados Unidos teve uma queda violenta. Em 1997, ela representava 16% do PIB. Em 2024, ela equivale a apenas 10% do PIB. A evolução do valor adicionado da indústria em geral, nos Estados Unidos, perdeu muito para a China. Em 2011, a China ultrapassou a indústria americana. O valor agregado da indústria de transformação chinesa hoje, em 2024, 2 vezes maior, repare bem, do que dos Estados Unidos. Quando você está falando valor agregado, se eu entendi bem, valor adicionado, você está falando de complexidade, né? Então, enquanto a China está tendo uma industrialização e uma indústria cada vez mais complexa, com mais valor adicionado, os Estados Unidos estão num processo de descomplexização, ou seja, de cada vez mais eles estão num processo até parecido com o Brasil, né? Num processo de primarização da economia. Exatamente, né? Perfeito. Né? A indústria de transformação chinesa, ela é de altíssima tecnologia. Quer dizer, você tem um movimento no leste que é oposto da financiarização que está acontecendo no Ocidente, que aconteceu no Ocidente nos anos 80 e 90. Por isso, Mauro, é que a desdolarização e essa gigantesca industrialização no leste, inclusive da própria Rússia, que está se reindustrializando, né? E com o desenvolvimento da indústria bélica dentro da Rússia e dentro da China, inclusive no Irã, como a gente viu nessa guerra agora contra Israel, que foi uma vitória do Irã, uma vitória inclusive militar também, né? Mostrando o potencial da indústria bélica desses países que estão aí. Então, tudo isso é uma grande ameaça aos Estados Unidos, é uma nova era que a gente está vendo, é uma nova ordem mundial, né? E você vê que a participação da China, Mauro, na corrente de comércio internacional é uma coisa absolutamente brilhante. As exportações da China superaram a dos Estados Unidos em 2007, antes da crise mundial de 2008, 2009. Hoje, as exportações da China são 73% maiores que as exportações dos Estados Unidos. Nossa. Então, as cadeias globais de valor se reorganizaram. Nós estamos num novo mundo. Isso aqui é o século XXI, certo?
as cadeias globais de valores se reorganizaram e a China é a líder dessas cadeias globais e transformaram os Estados Unidos, veja bem, dependente da indústria chinesa, que hoje é o carro-chefe, né? O pessoal costuma usar o nome de fábrica da economia mundial. Então, Mauro, as tarifas são, antes de mais nada, uma retaliação a tudo isso. É uma retaliação violenta, elas são uma ameaça externa grave para o Brasil, né? Em 2024, o Brasil teve um recorde de exportação para os Estados Unidos, foram 40,4 bilhões de dólares em exportações, um crescimento de 9,2% em relação a 2023. E agora, né, a gente tem 12% de tudo que o Brasil exporta vai para os Estados Unidos. Então, esse número já foi maior, evidentemente, esse número, o Paulo Clear disse aqui no seu programa, já foi 25% no início do século. 25% de nossas exportações para os Estados Unidos. Hoje é apenas 12%, mas é muito importante para nós. Eu considero que os impactos das tarifas vão ser profundos no Brasil, tá? Eu não tenho o mesmo otimismo que eu vejo nas análises do mercado por aí, né? As exportações dos Estados Unidos, do Brasil para os Estados Unidos representam 2% do PIB brasileiro, e no curtíssimo prazo, significou, Mauro, de imediato, né, no curtíssimo prazo, uma queda no valor das ações na Bolsa B3 aqui do Brasil. O impacto foi imediato. Na semana passada, já com o anúncio do Trump dos 10% e depois dos 50%, a Bolsa caiu 3,59%, 4%. Ontem caiu de novo, né? Antes de ontem tinha caído, ontem não, ontem deu uma subidinha, mas foram 6 pregões consecutivos de queda, porque a Bolsa tem muitas empresas que são exportadoras de commodities e que vão ser atingidas. Então, perda nas ações na Bolsa de Valores e uma desvalorização cambial rápida também, né? O dólar fechou em 5,5%, a semana passada deu uma subida de 12,3%, né? Ficou muito mais caro. Então, qual é a estimativa que se tem? É que o crescimento do país pode ser reduzido, dependendo da fonte em que você olha, entre 0,2 e 0,4 pontos percentuais. Os números variam muito, mas esse é o resultado sem retaliação do Brasil. Porque se houver retaliação do Brasil, a colocação de tarifas, ou então, enfim, outro tipo de retaliação na área de patentes, etc., isso pode gerar um impacto negativo sobre o PIB ainda maior, né? Então, não está claro como e quando o Brasil vai retalhar. Isso a gente também pode discutir daqui a pouco. Mas eu acho, Mauro, que eu queria dizer que há um certo otimismo nas estimativas que eu leio no mercado, porque espera-se que o impacto não seja suficiente para desencadear um choque macroeconômico muito profundo. Por quê? Porque está se imaginando que as commodities podem ser redirecionadas para outros mercados, né? E tudo dependerá realmente dessa possibilidade de diversificar o fluxo de exportação no Brasil para outros países. Mas os empresários já estão dizendo que isso vai ser muito difícil de ser feito. Mais difícil ainda será para os empresários da indústria, que enfrentam uma concorrência internacional muito grande. Então, olhando os números dos impactos das tarifas sobre o PIB, Mauro, ele, embora não seja grande, 0,4 pontos percentuais, não parece ser uma coisa, mas dentro de certos setores, em setores específicos, ele vai ser muito importante. Certas empresas, por exemplo, com a Embraer, né, ela vai ser severamente afetada pelas exportações para os Estados Unidos. 63% das exportações da Embraer vão para os Estados Unidos. Ela está no topo das empresas mais afetadas, porque 46% das receitas da Embraer são atreladas às exportações dos Estados Unidos. Os frigoríficos também. Você ontem compartilhou junto comigo uma análise feita sobre os frigoríficos, né? Os frigoríficos brasileiros já estão parando de produzir carne e destinada aos Estados Unidos, que é o segundo maior comprador de carne bovina, porque as exportações elas estão se tornando inviáveis. Então, os frigoríficos estão parando. Os Estados Unidos eles importam 12% de todo o volume que o Brasil, os Estados Unidos importam, 12% de todo o volume que o Brasil vende para o exterior, enquanto os chineses levam 48%, quase a metade de tudo isso que é exportado. Então, Mauro, existem, segundo se informa aí pelas matérias, 30 mil toneladas de carne bovina que estão ou no porto ou nas águas.
Então, é um volume em torno de 160 milhões de dólares que estão a caminho dos Estados Unidos, né? E que eles não se sabe o que fazer com isso, né? Estão no meio do caminho, porque vão chegar lá com as tarifas já em curso, né? E antes do dia 1º de agosto, que é quando começa a vigorar esse processo, se não for feito nenhum acordo comercial. Suco de laranja também vai ser muito prejudicado, a safra inteira, tem uma safra inteira aí para ser colhida, uma parte delas iria se destinar ao mercado americano, que é o segundo maior mercado de suco de laranja do Brasil, e não se sabe se esse mercado vai estar disponível ou não quando a safra de laranja for colhida. Então, os empresários estão dizendo, olha, essa nova tarifa ela vai inviabilizar as exportações. E tem os frutos e derivados, né, Mauro? Teve um empresário, né, da Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de frutas e derivados, né, que fala o seguinte, olha, tem uma safra de manga que representa 2.500 containers destinados para os Estados Unidos. Ela foi planejada há 6 meses atrás. O que nós vamos fazer com isso? Né? O que o Brasil vai fazer com isso? Porque então, essa é uma questão, né, Denise? É a mesma coisa o pessoal dos pescados, né? 75% dos pescados do Brasil vão para os Estados Unidos, mas demora 25 dias no navio para chegar lá. Então, hoje é 16 de julho. Quando chegar, já vai ter passado o 1º de agosto. Se as tarifas forem aplicadas, o comprador nos Estados Unidos não sabe qual vai ser o preço. Então, eles cancelaram as encomendas também, né? Cancela tudo. Ou seja, o choque tarifário já está acontecendo, não vai acontecer só a partir de 1º de agosto. Exatamente. E o setor de celulose também, Mauro, para a gente colocar aqui, o setor de celulose, 82% das remessas são para os Estados Unidos, né? A empresa Suzano vai ser muito afetada. A JBS, as tarifas tornaram inviável a carne bovina, isso vai atingir a Minerva, a JBS, os exportadores de café, os Estados Unidos é responsável por 30% das exportações de café brasileiro, e as tarifas vão encarecer demais esse produto, vai reduzir muito a demanda por café no exterior, né? Os exportadores de aços semi-acabados também estão muito preocupados, cobre, vão sofrer fortemente, porque 60% dos embarques brasileiros vão para os Estados Unidos. O setor de máquinas e equipamentos, né, são exportados em grande proporção para a área americana também, né, vão para o setor de energia americano, vão para a indústria nos Estados Unidos, a indústria automobilística e tal. Então, vai ser um impacto enorme. Quando você analisa esse impacto por estados brasileiros, você vê que São Paulo é o estado que está no topo dos estados que vão ser super ameaçados, que já estão sofrendo, né? Porque abriga a Embraer, abriga grandes torrefadores de café, a agroindústria está lá, a agroindústria de sucos, né? A fábrica de máquinas, está tudo dentro de São Paulo. Tem 2 outros estados também bolsonaristas, né? O Espírito Santo, mas também Minas Gerais, são regiões que produzem café, né? O Paraná e a Bahia são grandes exportadores de carne bovina, a JBS e Minerva estão nesse estado. Até o Maranhão, né? A Suzano está lá também, uma base de produção de celulose da Suzano por lá. Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, né? Esses estados que têm produção de aço, cobre, agroindústria, serão fortemente atingidos. O panorama regional, Mauro, também é atingido pela própria infraestrutura portuária, né? Porque existem estados que têm portos, né? E que fazem a saída desses produtos para o exterior. Então, as exportações de carne, de café, de celulose, de metais, que vão afetar essa infraestrutura portuária, essa logística, né? Mas os ramos que mais preocupam são esses: carne bovina, açúcar, café, suco de laranja, etanol, né? Agora, tem setores, Mauro, importantes da economia brasileira que não vão ser afetados. Por exemplo, o setor do ferro, porque a Vale, né, ela tem quase 0 de exportação para os Estados Unidos. O grande mercado da Vale é a China, né? A Petrobras também, espera-se que essas medidas não tenham muito impacto, o impacto seja neutro sobre a Petrobras, porque apenas 4% das exportações de petróleo são dirigidas para os Estados Unidos. Mas o setor de petróleo como um todo, né, ele exporta 18%, quase 19% para os Estados Unidos. Mas, mesmo assim,
a Petrobras, o impacto pode ser neutro, e no setor de petróleo em geral, ele pode não ser muito grande, porque os analistas projetam impactos, projetam que esse impacto ele não seja tão grande por causa da habilidade desse setor de diversificar os fluxos de exportações. Mas, Mauro, resumindo como economista, o que eu acho que pode acontecer é o seguinte: essa queda de exportações, ela tem um efeito cascata, para usar uma expressão, mas não do jeito que você usa cascata, para você é mentira. É que o efeito cascata é um efeito de encadeamento em variáveis macroeconômicas extremamente importante. Nem é hora de rir, Mauro, mas eu devo estar rindo de nervoso, só de olhar o efeito econômico que eu imagino que possa acontecer, né? Em primeiro lugar, uma queda da taxa de lucro do setor exportador em função da queda das vendas. Então, você vai ter, óbvio, já deve estar tendo, né, perda de valor das ações na Bolsa de Valores, né? Isso eu já comentei aqui, mas a queda da taxa de lucro no setor exportador é super importante. E isso vai levar a uma redução do PIB, que as exportações, elas são um componente importantíssimo do PIB brasileiro. O PIB brasileiro é muito sensível às exportações. Outro impacto é no câmbio. Uma menor exportação significa uma menor entrada de dólar no país, portanto, vai haver, sim, desvalorização cambial, né? O dólar vai ficar mais caro, e também porque os investidores eles tendem a retirar os seus especuladores, principalmente, a retirar os seus investimentos do país. Então, vai haver um fluxo de saída de capitais que desvaloriza o câmbio. Como eu falei para você semana passada, já teve um pico aí no câmbio, provavelmente esse pico vai em frente, né? Tem gente que estima que o dólar pode chegar em 7. Né? Então, entrando menos dólar das exportações e saindo mais dólar da Bolsa e de outros ativos de aplicações financeiras, a gente pode esperar uma desvalorização cambial. E isso significa o quê para nós? Inflação. Né? Uma inflação cambial, porque o dólar vai ficar mais caro, ele vai pressionar os preços domésticos, né? Que tem componentes, partes, peças, assim como também os bens finais, os importados que a gente consome aqui dentro. Então, nós já estamos com uma inflação de 5,35% no acumulado dos últimos 12 meses, encerrados em junho, e o Galípolo já avisou que esse ano a meta de inflação não vai ser cumprida. Ele já vinha dizendo isso antes do tarifaço. Agora é praticamente certo que nós vamos ter, não que essa inflação seja alta, repare bem, uma inflação de 5% numa economia emergente como o Brasil não é uma inflação alta, de jeito nenhum. Né? Uma inflação em torno de 6%, 7% é considerada normal, mas é que a gente vai ter uma inflação cambial e a gente sabe que o Banco Central reage a uma inflação cambial com subida de taxa de juros. Nós já temos a segunda mais elevada taxa de juros reais do mundo, né? Uma taxa de juros média que é a maior nos últimos 20 anos, ela só é um pouquinho menor do que a do primeiro governo Lula, mas ela já está esbarrando lá, né? Então, nós vamos ter uma elevação dos juros, com certeza, porque o Banco Central vai reagir para conter a inflação. Né? Os bancos também vão subir os seus juros na ponta para o consumidor, não vai ser só a Selic que vai subir, né? O custo do crédito vai ficar muito mais alto, haverá menos crédito, com certeza, porque os bancos eles vão reagir se preservando, né? Evitando o risco. Então, nós vamos ter menor renda disponível nas mãos das pessoas. Menor renda disponível nas mãos das pessoas, Mauro, significa um consumo menor, né? O que desestimula muito o investimento dentro do país. Então, nós vamos ter menos consumo e menos investimento. Né? Óbvio que isso vai gerar queda no emprego. A estimativa preliminar, Mauro, que a Confederação Nacional das Indústrias apresentou ontem, aponta para uma perda de pelo menos 110 mil empregos, isso que é te perguntar, postos de trabalho na indústria brasileira. Né? Então, é muito grave. O que a gente quer ouvir? A gente quer ouvir um posicionamento do governo Lula com relação a isso. Como é que o Brasil, qual é a estratégia para preservar empregos, para preservar renda, né, para os brasileiros? Porque os danos vão ser muito grandes. O mercado financeiro chama atenção para a subida do risco país. Quando a subida do risco país acontece, os juros sobem. Quer dizer, a possibilidade de uma recessão está colocada. Está colocada. Porque nós vamos ter perdas na indústria, né, indústria que exporta para os Estados Unidos com alto valor agregado, né,
são peças de aviação, turbinas, máquinas de mineração, máquinas do setor agrícola, né, equipamentos elétricos, produtos químicos, autopeças, produtos de siderurgia, né? Então, vai pegar um setor muito amplo da indústria brasileira. Não é só o agro, a gente costuma chamar muita atenção para o agro, mas a indústria brasileira, as exportações em 2024, foi de 31,6 bilhões de dólares. Isso tem um efeito multiplicador negativo sobre o PIB brasileiro muito importante e sobre o emprego e a renda. Então, a indústria, né, vai passar por um momento adverso, já está passando, Mauro, porque eu ouvi você comentar aqui ontem, eu acho, né, que a prévia do PIB, que é medida pelo IBC-BR, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, ele teve um recuo de 0,7% no segundo trimestre de 2025, reforçando um sinal de desaceleração, interrompendo uma sequência de quedas, né, que foi a marca desse primeiro semestre de 2025. Então, a gente já está vendo um sinal de desaceleração e, sobretudo, da indústria. E qual é a causa dessa desaceleração? A causa é a subida da Selic, né? E também a gente está vendo, né, a inflação de alimentos, né? Isso causa uma queda da renda disponível e as pessoas consomem menos e tem uma piora de expectativa dos empresários com relação a uma demanda menor. Uma demanda menor, menor disposição para o investimento. Então, o impacto das exportações sobre os investimentos, Mauro, é muito importante no Brasil. Tem um estudo realizado pelo Miguel Bruno, num artigo, inclusive em parceria comigo, que nós apresentamos há 2 anos atrás. O Miguel, principalmente, estimou lá qual era o impacto sobre os investimentos de uma queda das exportações. Para você ter uma ideia, Mauro, uma queda de 10% nas exportações representa uma queda do investimento de 2,5%. Para um país que já tem uma taxa de investimento muito baixa, como o Brasil, isso na minha opinião, bombástico. E, voltando um pouco àquele tema que você diz antes, o impacto da retaliação à Rússia, né? Você Sim. falou assim, olha, os Estados Unidos anunciaram... Você ia detalhar para nós. Qual seria o impacto dessa questão da ameaça da OTAN contra o Brasil, China e Índia nas relações comerciais com a Rússia? Qual seria o impacto para nós aqui, né? Então, Mauro, porque assim, existe um impacto direto das tarifas dos Estados Unidos sobre esses países. Por exemplo, no caso do Brasil, você tem um impacto aí de 50% sobre as tarifas. Mas existem tarifas secundárias, né? Tarifas secundárias que são aquelas impostas ao Brasil e aos outros países que mantêm comércio com essa nação sancionada. Nesse caso, a Rússia, né? E o Brasil é um grande comprador de itens como fertilizante e óleo diesel russo. O fertilizante é fundamental para o agro. Nós não temos mais a indústria de fertilizante no Brasil. Como é que vai ficar o agro? Né? Quer dizer, nós vamos comprar fertilizante da Rússia e vamos ser atingidos por tarifas secundárias ainda. Né? Então, a postura dos Estados Unidos, Mauro, sela uma mudança, como a gente chama? Uma inflexão na relação dos Estados Unidos com o resto do mundo e uma inflexão com relação do Trump com o cenário da guerra, com o cenário da guerra na Ucrânia, com o cenário da guerra em Gaza, né? Nada está acontecendo do que esse presidente dos Estados Unidos anunciou, né? Que ia acontecer. A tratado de paz com a Ucrânia, nada, tratado de paz. E agora a gente está vendo que, né, as tarifas vão botar um ponto de inflexão na economia mundial. Que liderança é essa, Mauro, que vai colocar o mundo em xeque e a sua própria economia em xeque? Repare, Mauro, o impacto dessas medidas dentro da economia dos Estados Unidos é muito grande. A inflação que vai ser causada pela elevação dos custos dos insumos em cadeias específicas vai ser muito importante. Por exemplo, no caso do Brasil, a cadeia de construção e de veículos nos Estados Unidos vai ter um aumento do seu custo, porque o Brasil é um importador de baixo custo para as indústrias americanas, né? Então, o aço e o alumínio brasileiro entram lá em condições favoráveis para os Estados Unidos, né? O aço semi-acabado ele é usado nas usinas americanas, e não é fácil você substituir isso por fontes mais caras que vêm da União Europeia, ou mesmo da produção doméstica americana.
vai encarecer o insumo, esse insumo vai encarecer. Né? Então, o setor automotivo, o setor de construção civil, como eu disse anteriormente, o setor de máquinas e equipamentos, embalagens, de eletrodomésticos, vão sofrer brutal aumento dos seus insumos, né? O custo de produção vai aumentar. Então, tem uma perda de competitividade industrial das indústrias americanas, porque a tarifa ela pode provocar um efeito de subida de preços finais dos produtos industriais americanos, o que pode levar essas indústrias exportadoras a perder competitividade para a China, para os produtos mexicanos. Então, isso vai gerar, com certeza, perda de competitividade dos Estados Unidos e uma desorganização das cadeias produtivas dentro dos Estados Unidos, que estão integradas a países como o Brasil. Então, isso pode gerar uma ineficiência enorme dentro da economia americana, uma inflação com perda de empregos líquidos. Alguns estudos já mostram, né, que o protecionismo, embora ele possa, no primeiro momento, beneficiar os empregos, por exemplo, empregos na área de siderurgia, eles podem também perder empregos em outros setores, né? Setores que dependem, por exemplo, do aço barato do Brasil, fabricantes de implementos agrícolas, equipamentos industriais, etc., podem perder empregos. Então, o resultado líquido pode ser de perda de empregos dentro dos Estados Unidos. Sem contar, né, Mauro, que os efeitos geopolíticos e diplomáticos são bombásticos. Essas medidas de tarifas, elas podem enfraquecer muito os laços dos Estados Unidos com parceiros estratégicos do sul global, incentivando esses parceiros a se aproximarem ainda mais da China. Nós estamos sendo jogados no colo da China, né? Isso é muito ruim para os Estados Unidos, acaba de vez com a imagem dos Estados Unidos de defensor do livre comércio. Vamos acabar com essa bobagem, não existe mais essa história de neoliberalismo, de globalização, isso não foi para o saco, foi para o brejo, acaba de vez com essa imagem dos Estados Unidos, além de, do ponto de vista diplomático e geopolítico, nos lançar na direção da China, né? Não sei se você quer agora falar de como o Brasil pode retalhar, não. A gente podia conversar. Vamos daqui a pouquinho, deixa eu fazer vamos falar de retaliação, mas antes, deixa eu colocar duas perguntas de detalhes para você e algumas perguntas que o pessoal mandou e a gente volta depois para falar do tema retaliação. A primeira é, Denise, as empresas estadunidenses sediadas no Brasil e que eventualmente mandam os produtos que fabricam aqui no Brasil para os Estados Unidos também vão ser prejudicadas, né? Tem isso também, claro. Né? Vão. Qualquer entrada de produtos que saem do Brasil para o exterior vão ser atingidos. Esse é o meu entendimento. Perfeito. Outra pergunta para você é... Não, por mim, por enquanto, é isso. Deixa eu pegar o que o pessoal está mandando de questões para você. Tem várias questões, Denise, que são relativas a de que não seria tão ruim assim, porque você poderia redirecionar aquilo que é exportado para os Estados Unidos para o mercado interno brasileiro. Vou colocar algumas dessas questões, aí a gente junta tudo isso na sua resposta. Não, antes disso, deixa eu contar uma coisa para você vai gostar muito. Olha o Daniel Carvalho aqui. Usei a tese da Denise sobre Previdência Social na disciplina de Previdência que ministrei no semestre passado no Serviço Social da UER, Universidade Estadual. Nossa, que legal, coisa, né? Boa de se ouvir, Mauro. Poxa, muito obrigada. Né? Fico lisonjeada por isso. Legal. A Célia do Vale diz assim também, salve Denise Gentil, do estudo da Previdência Superavitária. Usamos o estudo politicamente pelo Brasil afora. Grande contribuição para a politização do povo brasileiro. Tá aí, legal. Que bom. Que bom, muito obrigada. Legal. Ó, então tem uma série de questões aqui vinculadas a esse tema de se seria possível compensar essa elevação tarifária redirecionando os produtos para o mercado interno. Então, Miguel Colasso, se impostos federais e municipais e jogar esses produtos no Brasil, o que aconteceria? Eu vou fazer todas, tá? A Silvana Danley pergunta, se, por exemplo, a produção de carne e de laranja
em vez de ir para os Estados Unidos, o governo comprar produção e colocar nos estoques reguladores, isso não poderia combater a inflação brasileira? Aí tem mais aqui. Aí o Thales diz: o mercado interno está aí para absorver essas exportações que não vão sair. E ele diz: vende aqui dentro, pô, está falando do suco laranja, né? Brasileiro precisa de vitamina C também. O José Santos diz: Denise Gentil, não há possibilidade de o mercado interno consumir parte do que não for exportado aos Estados Unidos? Por que só se fala em buscar novos mercados e negociar com o império? Acho que tudo isso, João Paulo Souza Gomes, acho que tudo isso poderia ser uma oportunidade se não tivéssemos um teto de gastos. O que a Denise acha? Pergunta ele. Então, bom, na verdade tem essa questão do teto de gastos, está um pouco separada do resto, mas esta visão de que, então, redirecionar essa produção exportada para os Estados Unidos para o mercado interno brasileiro. Como é que você avalia isso? Mauro, eu acho que vai ser a saída do governo Lula. Repare bem, se o governo Lula aproveitar essa oportunidade para refazer esse projeto político dele, elitista, e redirecionar para um projeto nacional de desenvolvimento, a oportunidade agora seria de ouro. Porque as indústrias e o setor agro estão com esses estoques que vão ficar retidos até solucionar esse problema aí, e o governo poderia fazer todo um projeto rapidamente de redirecionamento disso para o mercado interno, mercado doméstico, né? Inclusive, se for o caso, estabelecendo uma política de preço mínimo para não deixar o preço cair demais, né? Subsidiando, mas fazendo com que essa produção que ia para o exterior escoasse para dentro do Brasil. Porque, Mauro, o governo ele vai ter que substituir a queda das exportações pelo aumento de um outro item da demanda interna, né, que compense para evitar a desaceleração da economia. Como é que pode compensar? Com o aumento do gasto público e com o aumento do consumo das famílias. Então, produzir internamente um redirecionamento dessa produção significa você garantir um mercado consumidor doméstico poderoso, certo? Então, você precisa colocar renda nas mãos das pessoas internamente para que elas venham a consumir esses produtos que antes iam ser exportados. Você precisa fazer uma política de gasto público, política de transferência de renda, política de recuperação do salário médio e do salário mínimo. É uma outra performance, é uma revisão de todos os parâmetros da política macroeconômica brasileira para tentar atender, repare bem, não só a população, mas até essa elite que vai pressionar o governo para um redirecionamento dessa produção para o mercado interno, espero. Claro que eles vão buscar primeiro outros mercados, como China, né, na parte asiática, que é a parte que está em crescimento. Vão tentar isso. Mas o governo podia se adiantar, né, porque isso não é rápido, esse redirecionamento das exportações não é uma coisa rápida de ser feita. Os empresários já estão dizendo isso abertamente, né, já estão pedindo que, pelo amor de Deus, ocorra uma solução estratégica, porque não é fácil redirecionar fluxo de exportação, não é assim como Deus fez o urubu que caiu e saiu voando, não é. Então, é uma boa oportunidade, né, para mobilizar a população, né, tal como se fez no movimento Pobres contra Ricos, né, para derrubar as amarras do arcabouço fiscal com amplo apoio popular, revisando todos os parâmetros e assegurando um mercado interno de consumo de massa. Você precisa rever salários, rever política de salário mínimo. Não é aquela política que não permite que o salário mínimo cresça acima de 2,5%. Nós temos que rever tudo isso e fazer política de transferência de renda para absorver internamente essa produção. Então, é urgente formular, no calor da situação e forçado pelas circunstâncias, um projeto nacional de desenvolvimento para evitar a crise e entregar esses bens e serviços para a população que necessita. Era uma estratégia fundamental, principalmente no período eleitoral. Porque, Mauro, se o governo, nesse instante, eu quero ser bem clara sobre minha opinião sobre isso, se o governo, nesse instante, obteve um alívio, ainda que um pouco tímido e inicial, com essa história de todos contra os Estados Unidos, todos contra Trump, isso pode mudar assim que começar a desaceleração na economia brasileira e não tiver uma reação do governo sobre isso.
a perda de popularidade vai começar de novo, né? Então, nós precisamos ter um caminho, né, para colher, por exemplo, a maior safra de grãos no Brasil vai acontecer agora em 2025. São cereais, leguminosas, oleaginosas, a maior safra da história de grãos e cereais, com uma estimativa de 332 milhões de toneladas, né, superando em muito a safra de 2023. Então, produtos como soja, milho, algodão, têm produção recorde. O que você vai fazer com isso? Não dá para exportar isso aí. Vai ficar encurralado durante essa fase de negociação. Então, são condições muito favoráveis, de expansão de área cultivada, condições climáticas favoráveis, que nós precisamos destinar ao mercado interno para substituir as exportações. Nós precisamos fazer um mecanismo de substituição de exportações por consumo doméstico, para fazer o agro brasileiro e a indústria brasileira se voltarem para a necessidade da população. Isso é fundamental. Abastecer o país com preços acessíveis, porque os preços vão cair, né, com o aumento da oferta, criar um regime de crescimento apoiado no mercado interno e no consumo de massa. Isso sim vai criar segurança econômica na crise, segurança financeira para as empresas, né, para milhares de empresas, e vai evitar a perda de empregos. Agora, Mauro, a grande resposta também seria anunciar para o mundo: o Brasil vai ingressar na nova Rota da Seda. Isso que eu ia te perguntar. Seria o máximo, né, Mauro? Porque aí é o seguinte, olha, é uma resposta de um dos países líderes do BRICS, como é o caso do Brasil, dizer: nós vamos entrar na Rota da Seda chinesa. Chega de fazer chantagem, chega de intimidação, né? A gente tem alternativas aqui dentro, a gente pode se sair com uma alternativa muito importante. Os investimentos chineses aqui em infraestrutura, isso seria fantástico, porque seria um início de uma retomada, e esse momento é altamente estratégico. Aí eu te pergunto, será que o Brasil vai pegar essa onda, esse cavalo selado e montar? Né? Essa é que é a grande questão. Né? Se a gente não ficar nessa coisa, né, de tomar esse ganho eleitoral nas pesquisas eleitorais aí, para se fortalecer uma frente junto ao Centrão, que é uma frente elitista, né, que só reúne políticos e empresários, e não atender a necessidade da população, não mobilizar a população para uma nova onda de manifestações populares em favor de um novo projeto de desenvolvimento, então nós vamos perder um momento crucial do Brasil. Um choque externo desses pode nos levar para frente, né? Os danos econômicos vão ser tão grandes que vão obrigar, né, vão pressionar o governo a reagir para evitar que o impacto eleitoral dessa desaceleração seja muito forte. Então, uma união nacional, né, para enfrentar o tarifaço tem que envolver setores populares, né? E o governo não parece estar se dirigindo para isso. A reação do governo às tarifas não parece ser isso, mobilizar, fazer um embate pela soberania do país, não parece. O que o Brasil está fazendo, Mauro, e aí a gente pode entrar nessa história de como é que o Brasil está reagindo, é uma coisa muito tímida, né? O Lula começa falando grosso, começa de forma altiva, com uma disposição de lutar, até entrou na OMC, né? Mas depois, o que acontece aí? As negociações, tem uma semana aí em que não se andou muito, né? Entrar na OMC hoje não significa muita coisa, na verdade não significa nada, né? Porque o Brasil está muito longe de conseguir um veredicto internacional favorável, contrário aos Estados Unidos, porque é muito mais uma arma diplomática e simbólica do que uma resposta que tem efeitos imediatos, uma resposta, um respaldo jurídico. Até agora, não há nenhum painel de disputa formal, não há nenhum relatório, o sistema de apelação na OMC está paralisado, e veja bem, paralisado desde 2019, né, devido à própria atitude dos Estados Unidos com bloqueio de nomeações. Então, esse é o espírito da disputa dentro da OMC, não se pode esperar nada. A segunda reação do governo foi publicar no Diário Oficial da terça-feira, ontem, um decreto que regulamenta a Lei de Reciprocidade Econômica. Esse decreto de reciprocidade, ele autoriza o governo a adotar medidas proporcionais, né, dos Estados Unidos. Então,
dar uma resposta na forma de taxação de produtos brasileiros que impactem, né, os Estados Unidos está descartado. Pela conversa que esse comitê, né, que foi formado pelo Alckmin e que esse decreto autorizou, porque o decreto autoriza a criação de um comitê composto por ministérios, né, ministro do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio, que é o próprio Alckmin, que é vice-presidente, o Ministério das Relações Exteriores, a Fazenda, a Casa Civil, formam um comitê que estão discutindo isso, né, com participação dos empresários também. Não tem participação popular nesse comitê, não, viu, Mauro? Então, pois não tem. Não, os trabalhadores, que eu falei mais cedo, né, Denise? Os trabalhadores estão sendo convidados a participar da crise para servir cafezinho e água nas reuniões do governo com o empresariado, com a burguesia. É chocante. Exatamente, né? Então, o que esse decreto ele busca? Ele pode fazer 3 coisas. Ele pode impor tarifas, taxas extras, né, restrição às importações dos Estados Unidos. Segunda coisa, pode suspender concessões comerciais. Olha que interessante, suspender concessões comerciais. Isso, suspender investimento dos Estados Unidos no Brasil, suspender obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual. Mas o Brasil parece não estar se mostrando muito disposto a fazer esse tipo de retaliação, né? Os empresários, por exemplo, pediram como reação imediata o adiamento de, no mínimo, 90 dias na aplicação das novas tarifas de 50%. Né? Isso foi pedido principalmente pela Confederação Nacional das Indústrias, porque eles acham que é uma forma de analisar de forma mais aprofundada os efeitos da medida e buscar soluções diplomáticas nesse intervalo de tempo. Né? Mas ontem mesmo, nessa terça-feira, esse comitê interministerial resolveu não estender esse prazo. Né? Foi decidido não estender o prazo e avançar nas negociações com os Estados Unidos. Agora, por quê? Sinceramente, por que não ter esses 90 dias? A China pediu esses 90 dias e em 2 dias conseguiu. Né? E depois começou a negociar, passou um tempo negociando as tarifas. Não é rápido que se consegue isso. Mas por quê? O governo não quer demonstrar fraqueza. O governo acha que qualquer pedido de prazo para os Estados Unidos pode sinalizar fraqueza, então está se evitando essa história da prorrogação. Mas a pergunta, Mauro, qual é a capacidade de diálogo do Brasil com os Estados Unidos? Hoje, qual é concretamente a capacidade de diálogo do Brasil? Porque não tem esse canal hoje, né, entre o governo Lula e o governo Trump. Não há esse canal. O canal que existe é um canal de mão única, só do lado do Brasil, essa é a realidade. Né? O presidente Alckmin disse que o governo brasileiro chegou a enviar uma carta à Casa Branca em maio, veja bem, maio de 2025, para negociar as primeiras tarifas impostas para o Brasil, porque você sabe que as primeiras tarifas, né, elas começaram em abril. Foi de 10% para os produtos brasileiros e 25% para o aço e para o alumínio vendido pelo Brasil para o mercado norte-americano. E em maio foi mandada uma carta para tentar negociar isso. Sabe qual foi o resultado, Mauro? 0 de resposta. O Brasil não recebeu nenhum contato dos Estados Unidos, nenhuma resposta, há 2 meses que não se tem resposta. Então, como é que você vai negociar se do outro lado não se quer diálogo nenhum, não se tem resposta? É muito difícil, né? Então, o que se fala é que ficou colocado para os empresários brasileiros que eles negociassem com os clientes americanos, com os parceiros comerciais, com os compradores americanos que se sentem também prejudicados com o tarifaço, porque vai ter prejuízo lá, né? Então, essa é a estratégia. Olha, conversem com os seus parceiros comerciais para que esses setores pressionem o governo, forçando um contato para chegar no governo americano, né? Para chegar no Congresso dos Estados Unidos. Então, é uma espécie de terceirização das negociações, né? Mas não é fácil fazer essa terceirização. Denise, uma pergunta bem pontual, pelo que eu entendi do que você falou mais cedo, essa tarifa de 50% não é assim, olha, a carne, estou chutando o número aqui, tinha 10% de tarifa, agora passa a ser 50%. Não, é 50% sobre os 10% que já tinha, né? Exatamente. Esses 50 são adicionais, Mauro, são adicionais. Tá. E olha só, o Brasil só tem 9 dias úteis para fazer essa negociação comercial.
né, porque ela vai começar a vigorar, as tarifas vão começar a vigorar 1º de agosto, só tem 9 dias úteis. Aí eu pergunto para você, o que ficou decidido? Então, os empresários, eles estão inclinados, né, a pedir-se esse adiamento mínimo de 90 dias, assim, pelo amor de Deus, 90 dias, porque nada vai se resolver em 9 dias úteis, né? Então, é preciso conseguir esse prazo para salvar a situação da fragilidade econômica do país. Mas é preciso, sobretudo, uma reação do governo brasileiro na direção do mercado interno. É preciso colocar na mesa não o que se vai resolver com as exportações, mas o que se vai fazer com o mercado interno para enfrentar essa situação que está se mostrando grave, né? Até aqui não tem nenhuma solução nessa direção, né? Mas que foi o que a China fez também, né? A China está redirecionando claro, para o mercado interno lá, né? Mas claro, Mauro, né? Mas isso significa, Mauro, fortalecer a classe trabalhadora do país. Significa colocar renda e poder nas mãos dos populares do Brasil, né? Será que a elite brasileira está disposta a fazer isso? Está disposta a entregar para o Lula essa facilidade política, né? Aí é que está o grande embate, vai ser um embate com essa elite que está precisando disso, está necessitada, e tomara que o Trump endureça. Porque se o Trump endurecer, vai ter que arranjar uma saída nacional para isso. Nós vamos para a solução Tabajara, Mauro, porque esse país não tem planejamento. Há muito tempo que nós não temos no Brasil um planejamento nacional, há muito tempo que nós não temos estratégias dentro do nosso país. Nós só falamos de inflação, déficit público, dívida pública, juros, câmbio. Ninguém fala de... Eu gosto da expressão do Elias Jabbour. Ele diz o seguinte: é uma política escrava das particularidades. E eu acrescento, escrava das particularidades de curto prazo. Então, nós precisamos criar um projeto de desenvolvimento nacional, né, que dialogue com os complexos produtivos do país, que fale do complexo produtivo da saúde, da biotecnologia, da indústria farmacêutica, né? A gente precisa conversar sobre a indústria de defesa, a gente precisa conversar sobre a indústria de trens, precisamos conversar com a China sobre trens de alta velocidade, né? Precisamos falar de robótica dentro do país, precisamos falar de automação industrial, precisamos falar de energia, né? Precisamos falar da indústria em geral, a petroquímica, a indústria de refino. Nós precisamos nos voltar para dentro do Brasil, né? E evitar que a gente passe por um estraçalhamento completo do que está se mostrando aí. Ô, Denise, me diz, você falou mais cedo, Rússia, China e Irã, para ficar em 3 países, são países que adotaram uma rota de industrialização, de crescente complexidade, que se abriram, inclusive, para a indústria armamentista. Me explica por que cargas d'água neste país, que nós estamos com 25 anos do novo século. Nesses 25 anos, Denise, o PT governou o país por quase 18 anos. Por que o Brasil não fez isso? Mauro, existe 2 questões muito importantes aqui, tá? Primeiro, existe o fato que você já citou antes, de que nós somos um quintalzinho dos Estados Unidos, né? E como quintalzinho, né, diante dessa disputa internacional gigantesca que está sendo travada entre Oriente e Ocidente, né, os Estados Unidos pressionaram ainda mais a sua periferia, tá? Pressionaram do ponto de vista ideológico, do ponto de vista do seu domínio como hegemon sobre o Estado brasileiro. Essa ideologia do neoliberalismo, essa ideologia do arcabouço fiscal, do regime de metas de inflação, de metas de resultado primário, né? Então, corte de gastos seletivos na população de baixa renda, isso é para você conseguir implantar um projeto neoliberal radical, né, no Brasil. Por quê, Mauro? Porque nós não podemos nos destacar como uma potência no sul global que questiona a hegemonia americana, já que ela está sendo questionada no mundo inteiro. Então, esses pacotes, né, que são implementados pelo ministro Haddad, que são implementados aí pelo presidente do Banco Central, Galípolo, eles são uma ordem telegráfica do centro hegemônico. Nós somos uma economia submissa, uma sociedade submissa, não apenas do ponto de vista econômico, tecnológico, produtivo,
mas também do ponto de vista ideológico. Os aparelhos ideológicos do Estado brasileiro são completamente dominados pela ideologia neoliberal. Então, aqui dentro, nós viramos, né, como subservientes que somos, né, uma colônia, uma neocolônia extrativista, produtora de commodities de baixos preços, né, commodities energéticas, grãos, etc. Isso era extremamente importante para essa relação de submissão com os Estados Unidos e, por outro lado, nos transformamos numa plataforma de valorização financeira, que tem um Banco Central independente que pratica uma das mais elevadas taxas de juros reais do mundo, a segunda, né, que, com gastos financeiros estrondosos, né, o Galípolo entrou há pouco tempo, aumentou a dívida em 150 bilhões de reais, no curto período que ele já teve. Então, é uma plataforma de valorização financeira totalmente subserviente às elites parasitárias do país. Então, de um lado, nós somos uma colônia extrativista, do outro, somos uma plataforma de valorização financeira. Esse tipo de domínio das elites financeiras sobre o Brasil e das elites ligadas ao agronegócio não foi questionada durante os governos petistas, ao contrário, os governos petistas encontraram a sua base de suporte político exatamente nessa elite. Né? A parte esquerda do PT, né, pode desprezar, pode acabar, pode esquecer que não existiu nesses governos todos, a não ser do ponto de vista de programas sociais que são minimalistas. Programas de Bolsa Família, né, BPC, são programas altamente minimalistas, são gestões da pobreza. Existem, né, para calar as rebeliões, né, para evitar a mobilização popular contra esse panorama de políticas neoliberais que a gente implanta no país e que tem resultados muito severos. Né? A taxa de crescimento da economia brasileira está caindo há muito tempo. Nós já tivemos taxas de crescimento superiores a 7% no passado. Hoje, a gente solta fogos quando a nossa taxa de crescimento é de 2,5%. Né? Nós estamos profundamente mergulhados numa estrutura, num regime de acumulação financiarizado e baseado nas exportações de commodities. Então, o país cresce muito pouco, os setores dinâmicos foram anulados, né? A nossa indústria perdeu participação no PIB severamente, nós já tivemos uma participação de 22% do PIB na indústria há pouco tempo, agora temos 10% apenas de participação na indústria. Isso significa empregos de menor qualidade, né? Isso implica salários menores, isso implica maior vulnerabilidade no mercado de trabalho, porque os postos formais de trabalho vão desaparecendo, né? Uma precarização enorme que decorre desse regime de acumulação. Então, o Brasil, ele pegou uma via, Mauro, a via do neoliberalismo, a via da financiarização, da desindustrialização, ao contrário da China e dos países asiáticos, que pegaram a via da industrialização, a via do mercado interno, a via da recuperação da renda da sua população, a via da geração de empregos. A China jamais implantaria um arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal significa a negação do poder do Estado e da moeda estatal de fazer política em favor da população, de fazer política de desenvolvimento econômico, é a negação total, o arcabouço fiscal. Né? O arcabouço fiscal é a submissão completa à economia do dólar, né? É a submissão completa a uma elite parasitária que mora aqui no Brasil e que também está no exterior. Nós não temos, Mauro, esse projeto. Então, repare bem, enquanto a velha ordem está sendo destruída por países do BRICS, que optaram pela via do desenvolvimento, da industrialização, do mercado interno, da recuperação da renda e dos postos de trabalho para os seus povos, nós estamos ainda dentro da velha ordem mundial. Impressionante. Estamos lá no século XX. Impressionante. No século XX, e olha, depende do momento do século XX. Porque o momento do século XX é da primeira década do século XX, né? Você quer dizer. Nós não estamos nem na segunda metade, nós já estivemos e voltamos, né? Nós fomos e voltamos dentro do século XX. Chocante. E aqui tem uma questão que... vou voltar para questões que as pessoas trouxeram. Uma forte, você falou dessa questão do petróleo, né, da moeda, né, do rublo para negociação de petróleo, do RMB,
e dessa questão absolutamente crucial do lugar do petróleo e dos países produtores de petróleo nesse cenário de agora. E aí a Coraline Perazzoli diz assim, e o cachorrinho do Biden, ela está falando do presidente Lula, tá? Não permitiu a Venezuela nos BRICS. O Miguel Colasso diz, e o abestalhado do Lula, do Partido Democrata, negou a entrada da Venezuela nos BRICS, achando que o tio Sam iria aliviar. Né? Me parece que essa foi uma estratégia fracassada, né, do governo, não foi, Denise? Muito bem lembrado, quer dizer, eu acho que o BRICS teve esse imenso fracasso, né, Mauro? A Venezuela não foi convidada, a Venezuela é um país super estratégico dentro dos BRICS por causa do petróleo, por causa da possibilidade de fazer uma reação ao império, usando o dólar, né, usando o Petro-BRICS, né? Podia ser um Petro-BRICS, né, para impor uma nova ordem mundial, isso seria absolutamente fundamental, mas o Lula entendeu de brigar com o Maduro por uma questão que, o que interessa, né? O que está acontecendo dentro da Venezuela não é de nossa conta, assim como não é de nossa conta o que está acontecendo dentro da Arábia Saudita, que também é um país com problemas políticos, não é da nossa conta o que está acontecendo dentro do Irã, nós somos grandes parceiros do Irã, não interessa isso, né? E a Venezuela é um país irmão, um país estratégico do Brasil, já foi tão próximo do Brasil politicamente na época do Chávez. Então, o Brasil ter excluído a Venezuela é de uma falta de perspectiva estratégica, sem noção. E isso para quê? Para achar que nós vamos ter governabilidade se fizermos isso? Não temos, está aí, né? Está aí as retaliações. Passaram de trator em cima do Brasil, botaram a mais elevada tarifa entre os países, essa leva de países que sofreu sanções tarifárias. Em julho, nós temos a mais elevada tarifa. Os Estados Unidos vão nos punir, repito aqui, para se tornar um exemplo dos outros países, né, do seu quintal. Né? Nós vamos virar o exemplo. Quer dizer, o que nós vamos fazer com isso? A gente pode ter uma saída... que adiantou puxar o saco, abanar o rabo para os Estados Unidos? Né? Não adianta, Mauro. Nós temos que aprender com a história. Não adianta se submeter. A submissão agrava a situação. Agrava, não há respeito. Não há respeito. Olha o que os Estados Unidos fizeram com o Canadá. Né? Não tem respeito. Eles fazem uma política despótica. Uhum. A ordem mundial precisa mudar pelo bem da humanidade. Para o bem da humanidade. Né? Porque se sabe que eles fazem uma política completamente alheia aos povos do planeta, diga. Bom, mais comentários aqui. Primeiro saudando o Arte0R2, chega como novo membro, Fragmento 451, Fernando Costa também. Gente, todo mundo seja muitíssimo bem chegada e chegado. O Arcindo Carmine Pacello manda um super sticker aqui. O Leonardo Lopes aqui, sei, Leonardo, acabei de ver que fui desinscrito do canal. Ei, YouTube, dureza, efetivamente. O Marcos Vinícius volta com o tema dos toques reguladores, já passamos por esse tema mais cedo, né? Sobre essa necessidade do redirecionamento para o mercado interno. Agora vamos parar de consumir o lixo dos exportadores, café, frutas, carne, tudo caro e ruim aqui dentro, para meia dúzia ganhar com a exportação. Legal. Boa. Mauro, outra coisa. Fala, por favor. Aquele caso, a pergunta sobre a Venezuela, aquele comentário de que não adiantou nada nós tirarmos o Venezuela. Também do que adiantou a margem equatorial, né, Mauro? Pois é. O Brasil... Entregaram a margem equatorial Entregaram a margem equatorial e tomaram ferro em seguida, em julho. Pau! Né? Entregamos a nossa margem equatorial, barramos a Venezuela, privatizamos a rodo, né? O Lula fez o maior esquema de privatizações que já houve aqui, muitas empresas estrangeiras entraram, e para quê? Sem soberania nenhuma, quer dizer, é muito difícil a gente imaginar uma reação do governo Lula nessa direção que está sendo proposta aqui, Mauro.
porque Sim. O comportamento historicamente, não foi esse. Ao contrário, o comportamento foi de subserviência e de entrega das riquezas nacionais. E agora é a nossa riqueza na forma de produção, né? A nossa riqueza na forma de bens e de serviços para o exterior. Carlos Silveira traz a seguinte questão: o Merval e a Globo News dizendo que o Lula não, porque para o Lula não politizar essa questão. O que a Denise acha disso? Chamando a atenção para a nota do Ministério das Relações Exteriores de ontem, reclamando que os Estados Unidos estão politizando, né? Querendo tratar. O que você acha disso? Mas claro que tem que politizar. Imagina. Aliás, tem saída fora da política? Não tem. Tem que politizar, tem que abrir a boca e dizer que, olha, tem que fazer uma política anti-imperialista. Se tornou fundamental. Mauro, não tem como a classe trabalhadora brasileira ter melhorias sem enfrentar essa questão anti-imperialista. Não tem como. Isso está na pauta hoje, da ordem do dia dos trabalhadores. Né? Fazer mobilização, plataformas, programas anti-imperialistas. Depois desse ataque ao Brasil nos BRICS, a classe trabalhadora não tem saída. Nós temos que colocar na rua uma candidatura que fale disso. Se o PT não vai falar disso, a classe trabalhadora precisa se posicionar, né, com uma plataforma anti-imperialista. E aqui dentro, contra essa elite parasitária, essa elite financista parasitária, e contra um agro que não atende às necessidades do Brasil, que se posiciona para fora do país. Né? Então, nós temos que buscar urgentemente, né, forçados por essa circunstância, novas perspectivas, novas leituras da realidade brasileira, que coloquem na pauta que o centro da nossa luta hoje é uma luta anti-imperialista. Perfeito. Nós temos que exigir isso do governo e temos que pautar nossas reivindicações em cima disso. Dois olhares aqui para a situação deles lá do Império. O Flávio Azevedo diz assim: desindustrialização dos Estados Unidos é diferente. O Brasil não tem indústria. Já eles escolheram transferir as suas para a China. O lucro ainda é americano. E o R. Benac diz: mas é preciso que se avalie também. Laranja e café eles vão comprar de onde? No volume, né, que compram no Brasil. E carne, do total que produzimos, menos de 4,5% vai para lá, e eles também não têm muito de onde comprar. Vão tirar as tarifas do papel de fato? Ele pergunta. Não, olha, Mauro, primeiro eu queria que você repetisse essa última pergunta. Desculpa, eu me distraí de repente. Desculpa, então, é preciso que se avalie também que laranja e café eles vão comprar de onde, no volume que eles compram no Brasil. E carne, do total que produzimos, menos de 4,5% vai para lá, e eles também não têm muito de onde comprar. E aí ele pergunta: vão tirar as tarifas do papel de fato, né, por conta dos prejuízos do tiro no pé, que são as tarifas também para os Estados Unidos, né? Não, pois é. Quando os Estados Unidos foram negociar com a China, essa situação se colocou, porque a economia americana é altamente dependente de insumos que vinham da China. Né? Então, como é que se mantém uma situação dessa? O Trump começou a receber pressões domésticas fortes dos empresários locais, né? E ele foi relaxando. Na questão dos semicondutores, ele foi relaxando em vários produtos. Né? Isso pode acontecer agora. Essas tarifas podem ser relaxadas para alguns produtos brasileiros e ser mantidas para outros, para a pressão continuar. Isso aconteceu com a China. Até que depois foram caindo muitas das tarifas e ficou na menor e mais baixa tarifa. Ainda existe, evidentemente, mas elas ficaram muito mais baixas. Isso pode acontecer agora. Quanto à questão da desindustrialização dos Estados Unidos, é um fato que as empresas americanas, grande parte delas, se redirecionaram para outros países, principalmente China, Vietnã e etc. É verdade, não é o caso da desindustrialização brasileira. A pouca indústria que existiu, que a gente construiu, que não era tão pouca assim, né, que foi o período ali dos anos 60, 70 e 80, nós fomos perdendo gradativamente nos anos 90 e nos anos 2000, agora no século XXI. Nós fomos perdendo aquilo que a gente tinha construído. Né? E agora, se a gente não tiver um posicionamento importante nessa guerra que o Trump está estabelecendo no mundo para reindustrializar os Estados Unidos, né, nós vamos acabar de vez com a indústria brasileira. O que restou
e que já é pouco, né? Nós vamos acabar de vez. Então, a nossa situação, ela nunca esteve tão grave. Eu não sei se as pessoas estão percebendo isso, Mauro, no governo, talvez sim, claro, né? Mas isso não vaze para o público, porque não há uma capacidade de orquestração de um plano agora, né? Não sei. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Eu não vejo um histórico disso. Uhum. Vamos ver a grandiosidade do presidente Lula, se ela existe mesmo para enxergar. Ele não quer se equiparar ao Getúlio? Então vamos ver se ele se equipara ao Getúlio. Chegou a hora de demonstrar isso. Getúlio implantou a industrialização no Brasil. É isso aí. Denise, deixa eu ver aqui uma questão. Não, acho que as questões. Não, tem aqui o Leonardo Lopes dizendo: o não cumprimento da meta de inflação pelo Banco Central é passivo de demissão do presidente. Sim. Mas Lula não demitiu o Campos Neto. Imagine o Galípolo agora se vai demitir, e ele aqui na campanha Ciro 2026. A rigor, tanto o Campos Neto quanto o Galípolo, o Campos Neto poderia ter sido demitido, e o Galípolo pode ser demitido por não ter cumprido a meta, né? Perfeitamente. É um dos argumentos para a demissão do presidente do Banco Central, né? Mas, Mauro, o Galípolo está lá porque é do gosto e do agrado do governo colocá-lo lá. Ele está fazendo o que está fazendo, não vai cumprir a meta e vai ser, se quiser, ser substituído por outro que faça a mesma coisa. Sim. Porque se mandar o Galípolo baixar a taxa de juros, ele também baixa. Né? Ele pode baixar, sim, é só o Lula dar um sinal que ele faz. Ele é um presidente nomeado pelo presidente da República. Sim. Então, está faltando a orientação para que ele mude a meta de inflação, que é absurda, 3% é uma meta achatadíssima para o histórico de inflação brasileiro, muito já se disse isso, né? É uma meta sem realismo nenhum, e isso é o que eu te digo, Mauro, até se o governo ficar dentro dos parâmetros do neoliberalismo, a economia brasileira pode melhorar. Se os parâmetros do arcabouço fiscal forem revistos, já dá uma aliviada, né? Subir esse teto de 2,5% do arcabouço para 5% no momento de crise, né? No momento de crise você dizer, olha, numa crise a gente pode fazer despesas fora do arcabouço fiscal, né? Agora não vão pagar os aposentados do INSS que foram roubados, não vão pagar com o gasto fora do arcabouço fiscal? Então, vamos tirar os investimentos do arcabouço fiscal para que o governo possa fazer uma recuperação desses setores que vão ser afetados pelas tarifas. Vão tirar do arcabouço fiscal uma política, isso pode ser mandado para o Congresso. Como é que o Congresso vai recusar isso, se isso está beneficiando a elite do agronegócio e a elite industrial do país, né? Então, esses parâmetros, eles podem ser revistos, mas isso tem que ser feito para ontem, rápido, porque os impactos são acelerados dentro da economia brasileira. A perda de empregos é imediata, né? O que você acha que vai acontecer com essas pessoas que trabalham nos frigoríficos? Se já tem um monte de produção interrompida nesses frigoríficos. O que vai acontecer com as pessoas que trabalham na Embraer? Elas vão ser imediatamente demitidas. O impacto no mercado de trabalho é rápido, né? E para recuperar uma economia que entra em depressão, Mauro, não é fácil. Você tem que evitar, o Keynes dizia, né? Você tem que evitar a entrada na depressão, porque uma vez que a economia entra, é muito difícil de retirá-la. Tem que ter essa agilidade. Nossa, estamos com 1h30 de conversa já, que eu dei uma aula de Denise, aula da universidade aqui para nós. Você queria falar algo mais sobre a questão da retaliação, ou você acha que o assunto se esgotou? Eu acho, Mauro, porque não se avançou, né? Se terceirizou essa negociação para os empresários, e os empresários dizem assim, mas e com quem a gente fala lá dentro dos Estados Unidos? Eles estão contratando, Mauro, escritórios para orientá-los com quem falar dentro dos Estados Unidos, para que as pautas de pressão cheguem aos empresários e aos congressistas americanos que pressionem o Trump. Então, essa história de você terceirizar não é uma coisa eficiente. Quem tem que lidar com isso é o Itamaraty, é o Banco Central, é a Fazenda, é o MIDIC, o Ministério de Desenvolvimento e do Comércio, que tem que lidar rápida e eficientemente com isso. Não é? É o Estado brasileiro que tem que conduzir. Você não pode conduzir uma situação dessas sem o Estado brasileiro comandando essa linha. E o governo federal,
Não é o Tarcísio, lá em São Paulo, que pode fazer isso. Não tem condições. Tem que levar o governo brasileiro para essa luta. Professora Denise, deixa eu ver se eu fui um bom aluno. Eu fiz aqui duas listinhas. Uma listinha de quais são os impactos possíveis sobre a economia brasileira e a outra, quais seriam as medidas possíveis para se contrapor ao tarifaço. 4 medidas também. Impactos: elevação dos juros, elevação da inflação, elevação do câmbio e elevação do desemprego. Isso, queda do PIB. Queda do PIB. Quinto impacto. Queda da taxa de lucro, Mauro. Quando a taxa de lucro cai, dá o barata voa. O negócio fica complicadíssimo. Do ponto de vista do que seria possível ser feito, redirecionar a produção que não será destinada aos Estados Unidos para o mercado interno, mas isso implica aumentar rapidamente a renda dos trabalhadores para poder exatamente absorver essa produção, inserção na Rota da Seda, botar de pé um projeto de desenvolvimento nacional urgente e fim imediato do arcabouço e fortalecimento da capacidade de investimento do Estado brasileiro. Exatamente. Você é um excelente aluno. Imagina. Sou um aluno esforçado seu, mestra. Eu seria aquelas que ia copiar o seu caderno na Xerox para fazer a prova. Imagina, você é professora. Sou só um aluno esforçado. Denise, nossa, muito. Olha, eu não vi até agora uma apresentação tão ampla, detalhada e profunda do que significa essa agressão imperial contra o Brasil. Realmente, parabéns. Obrigado demais por você ter dedicado esse esforço. É visível que você preparou, que você teve foco em dar essa aula para nós aqui. Obrigado demais. Eu que agradeço, Mauro. É um imenso prazer conversar com você, manter contato com a sua audiência, que fazem perguntas super importantes, que tem uma opinião muito avançada sobre as coisas. Foi um enorme prazer, Mauro. E não foi nada demais. Eu até peço desculpas, porque não é fácil você analisar a conjuntura. Os dados nem sempre estão disponíveis imediatamente. Então, é um esforço de risco fazer uma análise sobre o que acontece no Brasil e no mundo nesses últimos tempos. Foi uma aula magna, como disse o Esper aqui. Mauro Lopes, aqui, volte sempre. Denise é fera, feríssima mesmo, e é da turma da fera. E olha, acho que você trouxe uma questão importante, né? Você foi uma aula numa classe circular, em que você estava no centro, mas dialogou com toda a sua sala de aula aqui. Acho que foi realmente bastante importante a colaboração do pessoal com as observações e perguntas para você. Realmente, que aula. Denise, é uma alegria a gente estar junto, viu? Um grande abraço para ti. Um grande abraço, Mauro. Abraço para todos. Valeu.